Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele que é nosso Deus, que chamou, que se serviu de muitos homens e mulheres para difundir, para instalar neste mundo o seu reino, o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 13 de junho, é dia de celebrar com alegria a vida, os exemplos, os ensinamentos de Santo Antônio, este que foi chamado por Cristo para fazer parte da igreja, para ser uma peça fundamental, um pilar de nossa igreja. Nós veremos isto neste nosso programa. Santo Antônio é um santo querido por muitas pessoas. Quantas cidades, quantas ruas, quantas pessoas levam o nome de Santo Antônio. É uma pessoa que viveu santamente e que deixou a sua história como referência. Penso até que já podemos começar fazendo este nosso programa, tirando certas deduções. A importância da referência. Santo Antônio soube ser referência, exemplo, testemunho ou testemunha do Senhor nosso Deus. Por isso, essa pergunta, quem foi Santo Antônio? Acho que é muito importante para compreendermos toda a grandeza deste dia. Santo Antônio foi, sobretudo, um ser humano de carne e osso, como eu, como você que está me assistindo. No entanto, foi um ser humano que soube entender e vivenciar Deus em sua vida. Voltamos a pensar na questão da referência dele, que ele foi referência. Santo Antônio, na sua humanidade, soube experimentar a divindade. Isso é ser santo. Viver de acordo com os projetos de Deus, em sintonia, em obediência a este Deus, são os caminhos da santidade. Por isso, Santo Antônio foi santo, é modelo de santidade. Alguns dados pessoais são importantes. Santo Antônio recebeu no seu batismo o nome de Fernando de Bulhões. Isso é assim. Até hoje ainda pode acontecer. Quando uma pessoa entra para uma congregação religiosa, ele entrou primeiro para os agostinianos, depois para a congregação franciscana, a ordem franciscana missionária, a pessoa muda o nome. Então, Fernando teve seu nome mudado para Antônio. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. Então, Santo Antônio nasceu em agosto de 1195, um tempo de dificuldades, de turbulências, de instabilidades, nós veremos daqui a pouco. Mas ele soube ser importante, contribuir para que as coisas se ajustassem naquele seu tempo. Foi um fiel seguidor de Jesus Cristo, já falamos. Ele soube seguir Jesus, ele soube viver as vontades de Deus, soube também enxergar. E aí acho que é um dado muito importante dele. Santo Antônio soube enxergar no pobre a pessoa, a divindade de Jesus. Talvez, ou provavelmente, inspirado no Evangelho de Mateus. Quando Mateus falou, tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era nu e me vestiste, Talvez seja isso que tenha influenciado, inspirado Santo Antônio. Ele via no pobre um outro Cristo. Ele servia ao pobre, ele ajudava o pobre,
para que o pobre também tivesse vida, uma opção preferencial pelo pobre, que a igreja só bem mais tarde soube fazer isso, né? Fez isto, né? Principalmente agora depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi mais recentemente agora, né? Aos 15 anos, Fernando de Bulhões entra então para a vida religiosa. Com 15 anos, ele foi lá para a congregação dos padres agostinianos e, evidentemente, estudar, né, fazer os cursos, né, se capacitar para a experiência eclesial de igreja, de consagrado, né? Ele nasceu, já falamos, em agosto, ele faleceu no dia 13 de junho de 1231, com apenas 39 anos. Morreu jovem, né? Morreu muito novo, muito jovem. Daí celebrarmos o seu dia no dia 13 de junho. Foi o dia que ele foi para junto de Deus em definitivo, né? Santo Antônio é um dos santos que mais contagia as pessoas para a fé. Às vezes, algumas lendas que podem ser melhor entendidas, mas que teve assim, nos mostra os caminhos da fé, como chegar à fé, como chegar a Deus, como acreditar em Deus, né? Vamos também pensar nisso neste nosso programa. E o grande desejo de Deus é que todos nós sejamos como foi Santo Antônio, que sejamos santos também, né? No Evangelho de Mateus 5,48, Jesus fala assim: portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai do céu é perfeito, ou santo. Perfeito é santo, né? Também, né? Então, o grande desejo de Jesus é que todos nós sejamos assim, santos. Santo não é ser um mágico, né? Não é ser uma pessoa só de oração, recolhido lá no mosteiro. Não. Santo é aquele que faz as vontades de Deus, que serve a Deus. Tem tantas mães de famílias, pais de famílias, avós, pessoas que vivem neste mundo, que vivem santamente suas vidas, né? Ser santo é aquele que entende Deus, que vivencia as experiências na observância dos mandamentos, dos ensinamentos do nosso Deus, né? E aí aparecem vários casos de Santo Antônio, algumas lendas, a história vai trazendo as coisas, né? Afinal, são 850 anos de história. Santo Antônio nasceu, viveu há 850 anos atrás. Por exemplo, a história dos pãezinhos de Santo Antônio. Nas paróquias de Santo Antônio, aqui em Pará de Minas mesmo, faz isso muito, né? O padre abençoa pães que são distribuídos para as pessoas, para as crianças principalmente. A criançada gosta muito, né? Nós adultos também. Na festa de Santo Antônio, nas paróquias em que Santo Antônio é padroeiro, também se faz muito isso. O padre abençoa os pãezinhos. E muitas pessoas têm essa devoção, né, de comer um pedacinho do pãozinho de Santo Antônio. E houve várias pessoas, várias traduções disso daí. Talvez a mais lógica e assim que é mais comentada é que um certo dia algumas pessoas pobres foram no convento pedir comida para comer e que Santo Antônio deu todos os pãezinhos que tinha lá para os pobres. E na hora do café, na hora do lanche, os outros frades preparados para tomar o lanche da tarde, né? O chefe da cozinha chegou perto de Santo Antônio e falou com ele: acabou o pão, não tem pão na cozinha e tal. E aí ele falou assim: vai lá, observa direitinho, que quem sabe tem. Foram lá e encontraram muitos pãezinhos. É uma história, pode ter algumas diferenças na origem, né? Mas que retrata a pessoa de Santo Antônio. Ele era, sim,
uma pessoa muito solidária para com os pobres. Por isso encaixa essa história direitinho, né? Então, Santo Antônio, e quem conta isto é o Frei Alberto Becauser. Frei Alberto conta lá no seu artigo, lá, muito bem detalhado, todas essas histórias de Santo Antônio, né? Então, vale a gente pensar nesse compromisso, nessa solidariedade que ele tinha com as pessoas mais pobres. E hoje, comer um pedacinho do pãozinho de Santo Antônio é um sinal de fé. Nós precisamos de sinais. O evangelista São João gosta muito de falar nisso, de sinais, né? Podemos ver, sentir Deus de diversas formas. Então, respeitosamente, né? Comer o pãozinho de Santo Antônio é sim, até certo ponto, um ritual da fé. É acreditar em Santo Antônio, né? E principalmente se comprometer em dar pão para quem tem fome. Isso trazido para hoje, né? Essa história sendo trazida para os nossos dias de hoje é muito atual, muito aplicável. Dar pão para quem tem fome. Tem muita gente que está precisando sim de pão, né? E o Papa da época falou que Santo Antônio era a arca do tesouro, o arsenal da Sagrada Escritura. Muitos veem em Santo Antônio essa pessoa assim, bem contemplativa, né? Mas na verdade ele fez muita coisa, andando, viajando de cidades em cidades, né? Levando o nome de Deus a outras pessoas. E nós sabemos que na Idade Média, no tempo de Santo Antônio, a igreja teve grandes dificuldades, muitas instabilidades, muitas dificuldades entre o clero, entre o prelado, né? Enfim, entre o povo, enfim, houve sérias dificuldades. E alguns santos se dispuseram a buscar um tempo de soluções, paz para a igreja, reestruturar a igreja, poderíamos dizer assim. E Santo Antônio foi um deles. Santo Antônio, São Francisco de Assis, que era o seu companheiro de congregação, era o seu confrade, né? São Francisco de Assis foi o fundador da ordem dos franciscanos, né? E Santo Antônio pertencia a esta ordem. Aí eu fico pensando, que beleza! Imaginem as conversas de Santo Antônio e de São Francisco. Que coisa bonita! Quanta beleza! Quanto tesouro espiritual. Nós falamos em Santo Antônio, falamos dos tesouros espirituais, né? Agora, todos eles, São Francisco, Santo Antônio, São Tomás de Aquino, já foi um pouquinho depois, e tantos outros, se inspiraram na Sagrada Escritura, buscaram na Palavra de Deus forças, discernimentos, alimentos para a fé. Este mesmo meio que foi usado por Santo Antônio, por São Francisco, por São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, outra grande, continua à nossa disposição. Santo Antônio foi um grande exegeta. O que quer dizer isso? Uma pessoa que interpretava bem a Bíblia. Exegeta é aquele que interpreta a Bíblia. Santo Antônio foi um grande exegeta. Soube interpretar a Bíblia e colocar as palavras de Deus na sua vida, nas suas ações. Por isso nós queremos com muito prazer celebrar este dia e pedir a Santo Antônio que ele nos abençoe. Uma tradição que ainda existe, graças a Deus, é a coroação de Santo Antônio. Coisa bonita, são crianças, né? Pessoas assim tão próximas de Deus. Jesus gostava muito de crianças. Certo dia, os discípulos impediram que as crianças se aproximassem de Jesus. Ele os advertiu e disse: vinde a mim as criancinhas. Por isso eu quero, encerrando este programa de hoje, colocar um vídeo muito bonito, uma coroação a Santo Antônio. Antes eu quero pedir a ele que ele abençoe a todas as crianças, que ele abençoe aos pobres, que ele abençoe os casais. Ele é tido como um santo que abençoa
a vida conjugal, isso é fato. A gente percebe no Senhor Santo Antônio que ele tinha muito carinho para com as pessoas, isso não ia faltar para os casais, né? Que Ele abençoe então a todos nós e que todos nós possamos entender melhor as vontades do nosso Deus. Fique então com esta coroação bonita a Santo Antônio. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser.